Fala pessoal, belezinha? Sou Richard Guedes, sou professor de Ciência de Dados aqui da Let's Code e estou aqui para falar para vocês por que você deve contratar um cientista de dados para sua empresa. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal, belezinha? Vamos lá. Por que a gente deve contratar um cientista de dados para nossa empresa? Bom, a principal motivação é ter uma pessoa com mindset de dados. Independente do tamanho da empresa, é importante que você tenha os dados para gerar maiores insights sobre o seu negócio. Então, vou trazer aqui alguns exemplos que vocês vão entender a importância de ter um cientista de dados na empresa. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, vamos pensar num escritório de advocacia. Então, imagina que você tem vários processos para serem estudados, porque a audiência vai acontecer nos próximos dias. Mas você não sabe exatamente quando a audiência vai acontecer, porque elas são marcadas, vamos supor, com uma semana de antecedência. Então você precisa otimizar o seu tempo, lendo e estudando os cases que vão vir mais rápido. Não adianta eu estudar um case que vai acontecer daqui a 2 meses. É melhor que eu estude o case que vai acontecer semana que vem, por exemplo. Mas como saber qual que vai ser o próximo case? Então a gente pode pegar todos os casos que foram julgados no passado, prever com quanto tempo eles foram julgados e dessa forma a gente entender quando que vai ser o próximo julgamento. Dessa forma, a gente consegue ali criar uma fila de quais são os próximos processos a acontecer. E aí a gente consegue otimizar nosso tempo enquanto advogado, vamos pensar que a gente é advogado, para estudar cada um desses cases. E aí temos um bom caso aqui. Um outro exemplo também nesse mundo de direito, aqui nesse mundo jurídico, é pensar sobre a decisão jurídica daquele caso. O que é que o juiz definiu, né? Então a gente pode ter vários processos aqui, mas qual deles a gente vai dar mais importância? A gente não consegue atacar todos os processos ao mesmo tempo. A gente vai estudar então quais são os processos que têm maior risco da gente perder. Ou então podemos até fazer uma relação aqui de risco versus valor da multa, valor da indenização. Então a gente vai atacar os processos que a gente tem mais risco de perder mais dinheiro. Então a gente pode pensar na otimização nesse sentido. Um outro exemplo clássico é em empresas de varejo. Seja ela pequena, seja ela grande, a gente precisa ter uma previsão de demanda. Qual que vai ser a minha previsão? Será que mês que vem eu vou ter uma previsão alta ou uma previsão baixa? Naturalmente, a gente pode pensar em dados históricos, em fazer ali uma média, etc. Mas isso acaba sendo muito trivial às vezes. É importante que a gente tenha cada vez mais um mindset de usar os dados de uma melhor forma para que essa previsão tenha cada vez mais acurácia, beleza? Então é importante ter uma pessoa que pense com dados para que ela comece a trabalhar com esse cenário. Então aqui é mais um exemplo no mundo de varejo. E aí a gente pode pensar também na educação. Como é que a gente usa dados na educação? Diversas formas. A gente pode usar para acompanhar os alunos. Então imagina, por exemplo, que a gente tem diversos alunos aqui e como é que a gente vai fazer o correto acompanhamento de um universo gigantesco de alunos. 1.000 alunos, 5.000 alunos, 10.000 alunos. A gente não consegue fazer acompanhamento tão individual, um a um. A gente precisa ali de alguma forma otimizar esses aspectos. Então a gente pode usar a inteligência artificial nesse sentido. Aqui na Let's Code, por exemplo, a gente faz isso, tá? A gente tem um fluxo que sugere para o aluno, por exemplo, exercícios que façam sentido para o momento de aprendizagem dele. Sejam exercícios mais fáceis, mais difíceis, de acordo com o assunto que ele está estudando. Então esse é um baita exemplo de como a gente pode usar inteligência artificial e machine learning dentro do mundo da educação. Então por isso que é importante a gente ter um cientista de dados na nossa empresa, porque ele vai ser o responsável por pensar em soluções criativas que envolvam dados. E essas soluções criativas, elas vão levar o nosso negócio de um patamar para outro maior. Belezinha? Então era isso que eu tinha para vocês sobre a importância de ter um cientista de dados na sua empresa. Se você curtiu esse conteúdo, não se esquece de dar like aqui no vídeo e de nos seguir nas redes sociais. Até mais!